Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém? Uma satisfação muito grande, um prazer estarmos juntos nessa primeira oportunidade do ano que Deus me concede, né? Quero dar a todos um feliz ano novo, aqueles que eu não cumprimentei. Que seja um ano de bênção, de vitória sobre a vida de cada um de nós. Amém? Assim como em 2011... o Senhor proveu, o Senhor sustentou, abençoou. Todas as vezes que subimos nesse púlpito, Deus nos deu a palavra. Que assim seja também no ano de 2012. Amém, queridos? Amém. Tem uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. E eu confesso aos irmãos que uma palavra como essa, nós precisamos estar dentro de um chamado para trazer. Porque eu me lembro que quando eu me converti, eu disse: Jesus, meu lugar é ali naquela bateria. Esse era o meu sonho. Evandro, cadê o Evandro? Este era o meu sonho, tocar bateria. Aí o tempo foi passando e o Senhor falou: não, o Evandro vai tocar bateria. Você vai pregar a minha palavra. E eu tenho convicção disso. Por isso é que Deus pediu que eu trouxesse essa palavra nessa noite. Quero pedir que você possa preparar teu coração e dizer: Senhor, eu quero ouvir tudo o que o Senhor quer falar comigo nessa noite, nesse começo de ano. Amém? Eu estava ouvindo um louvor no YouTube esses dias, e dentre os vídeos que estavam do lado tinha uma mensagem. Eu olhei assim, era demorado, eu falei: é muito demorado. E o Espírito Santo falou ao meu coração: assista. E como eu estava de férias, cuidando da casa, eu falei: eu vou assistir essa mensagem. E Deus falou muito ao meu coração e pediu que eu compartilhasse com a igreja nessa noite, amém? Mandei para vários dos meus contatos essa mensagem, e dentro disso Deus falou algo no meu coração e eu quero compartilhar com você. Queria que você abrisse a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6. Aleluia. Livro de Isaías, capítulo 6. Amém. Diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, a qual tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, nós oramos nessa hora tão importante, que é a hora de nós ouvirmos a Tua palavra, Deus. Pai, eu peço que o Senhor possa falar tudo aquilo que precisamos ouvir nessa noite, a começar por mim, Pai. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Eu oro, Senhor, para que toda a fortaleza da mente caia por terra em nome de Jesus.
Senhor, que toda dureza de coração, ó Deus, seja mudada e haja quebrantamento nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu te peço, ministra, Senhor. Tira toda a dispersão da mente, toda a desatenção e atrai-nos para ouvir a Tua palavra nessa hora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A importância de termos experiências com Deus. Eu quero começar essa mensagem fazendo uma observação para que eu não seja mal compreendido. Eu, com essa mensagem, não quero dizer que você não tem experiências com Deus. Amém? Eu não quero pregar essa mensagem nessa noite para dizer para você que você não tem experiências com Deus, porque eu sei que isso não é verdade. Todos nós podemos e temos experiências com Deus. Mas eu quero ir um pouco mais além nessa noite. A importância de termos experiências com Deus. Queridos, quando nós pensamos na vida do apóstolo Paulo, o ministério excelente que Paulo escreveu, quando nós pensamos na vida do profeta Elias, o homem que orou e Deus parou a chuva, orou depois e Deus trouxe chuva. Quando nós olhamos para a vida destes homens, João Batista, que teve coragem de olhar para aquele homem, o rei Herodes, e dizer para ele que ele estava se prostituindo com uma mulher que não era dele. A coragem, a ousadia que estes homens tiveram. Jeremias, que é chamado de profeta chorão, por ter revelações que viriam há séculos depois. O êxito, a excelência que esses homens tiveram, foram marcadas por terem experiências com Deus. Quando olhamos um pouco mais para os nossos dias, para a vida de Martinho Lutero, um padre, um monge, que revolucionou a história e deu origem ao movimento protestante. Quando nós olhamos para a vida desse homem que orava por volta de 4 a 5 horas por dia, ele marcou a história, irmãos, porque tinha experiências com Deus. Quando olhamos para a vida do mais excelente de todos os mestres, o nosso Senhor Jesus, que foi exaltado sobre todos os nomes, que se assentou à destra de Deus, teve experiências com Deus. E por isso é importante, queridos, para nós, que ouvimos o mesmo evangelho que Paulo pregou, ouvimos o mesmo evangelho que Jeremias falava, termos experiências com o Senhor. É importante que nós, em pleno século 21, que estamos dentro do contexto do cristianismo, tenhamos experiências com Deus. Não podemos viver uma vida dentro do reino de Deus sem ter experiências com Ele. Não podemos participar de culto após culto, domingo após domingo, sentarmos numa mesa farta e ir embora sem comer nada. Nós precisamos ter experiências com Deus, porque os dias em que nós vivemos são dias terríveis. Nunca se viu o pecado como vimos nos nossos dias. O amor se esfriou. A crueldade do homem está muito alta, irmãos. E eu e você precisamos buscar experiências com Deus. Quando nós olhamos para o contexto da igreja, não estou falando somente de nós como ministério, mas o contexto da igreja de Jesus hoje. Quantos doentes, não só fisicamente. Quantas pessoas lutando com os mesmos pecados desde o dia que chegaram na igreja. Quantas pessoas que não conhecem Jesus. Irmãos, nós podemos estar na igreja e nunca ter nascido de novo. Nós podemos participar da igreja e nunca ter se despido do velho homem. É duro dizer isso, irmãos, mas sabe por que eu consigo dizer? Porque eu tenho que dizer para mim. Nós podemos participar da igreja sem nunca Jesus ter entrado no nosso coração, irmãos. Porque quando Jesus entra, Ele quer ser dono, Ele não quer ser mandado. Nós precisamos ter sede, como o salmista diz, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Eu preciso ter experiências contigo, ó Deus.
Nós podemos ter um ministério como o ministério de Paulo, sim, irmãos. Porque o Espírito Santo que usou a vida de Paulo quer usar as nossas vidas.